gás que você expira agora mesmo acaba de movimentar uma turbina industrial pela primeira vez na história. Não é metáfora, é física. E o que aconteceu numa usina siderúrgica em dezembro de 2024 pode ser o início do fim de uma tecnologia que domina a geração de energia há mais de 150 anos. Existe um fato incômodo no coração de toda a geração de energia moderna. Não importa se a usina queima carvão, gás natural ou divide átomos em reatores nucleares. O princípio é sempre o mesmo. O calor aquece a água vira vapor, o vapor gira uma turbina, a turbina gira um gerador. Esse ciclo tem mais de 1,5 séculos de idade. Pense nisso por um instante. Uma usina nuclear é considerada o ponto mais alto da física do século XX. Estruturas que custam dezenas de bilhões, onde os melhores engenheiros do planeta trabalham para dividir núcleos atômicos com precisão milimétrica. E tudo isso para fazer o quê? Ferver água. No fundo, toda usina nuclear é a chaleira mais cara e mais complexa já construída pela humanidade. O problema não é apenas conceitual, é prático e brutal. As melhores turbinas a vapor convertem em eletricidade apenas uma parte do calor que recebem. O restante simplesmente escapa para a atmosfera. A humanidade queima quantidades colossais de combustível, e uma parcela significativa dessa energia se dissolve no ar sem produzir absolutamente nada. A física tem uma explicação clara para isso. A eficiência de qualquer máquina térmica depende da diferença de temperatura entre sua parte quente e sua parte fria. Quanto maior essa diferença, mais energia é aproveitada. Mas a turbina a vapor esbarra em dois limites duros: as propriedades físicas da água e a resistência dos materiais. Engenheiros passaram décadas espremendo cada 0,1% de eficiência possível desse sistema. As usinas modernas já estão perto do teto. Não há muito mais para extrair desse caminho. A solução não veio de uma turbina a vapor melhorada. Veio da substituição do elemento que circula dentro dela. E o substituto é o dióxido de carbono, o mesmo CO2 que você libera a cada respiração. Para entender por que o CO2 é especial nesse contexto, é preciso conhecer o estado supercrítico da matéria. A maioria das pessoas aprendeu que as substâncias existem em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Mas existe uma quarta condição, menos conhecida. Quando uma substância ultrapassa determinada temperatura e pressão ao mesmo tempo, a fronteira entre líquido e gás desaparece completamente. A substância passa a ser densa como um líquido e fluida como um gás simultaneamente. Para a água, atingir esse estado supercrítico exige condições extremas de temperatura e pressão, o que torna o processo caro e tecnicamente desafiador. O CO2 é diferente. Seu ponto crítico está em apenas 31 graus Celsius e 73 atmosferas de pressão. Comparado com a água, isso é relativamente acessível do ponto de vista industrial. E o CO2 supercrítico não é novidade na indústria. Ele já é usado há décadas para extrair cafeína do café descafeinado, por exemplo. A mesma física que torna seu café matinal menos estimulante pode transformar a geração de energia global. A vantagem principal está na densidade. O vapor d'água é extremamente leve. Para gerar grande potência com vapor, são necessárias turbinas enormes. O CO2 supercrítico é muito mais denso.
Isso significa que uma quantidade muito maior de massa pode passar por uma turbina compacta, gerando mais energia com equipamentos menores. A eficiência teórica de um ciclo com CO2 supercrítico supera a do ciclo a vapor convencional de forma expressiva, chegando a valores entre 45% e 50%, contra aproximadamente 35% das melhores turbinas a vapor existentes. Os engenheiros sabiam disso desde a década de 1960. O problema era que ninguém conseguia construir uma máquina que realmente funcionasse fora de um laboratório. Os obstáculos eram sérios. O primeiro era o dos materiais. Para atingir alta eficiência, o CO2 precisa ser aquecido a cerca de 700 graus Celsius. Nessas temperaturas, metais comuns começam a deformar. E o próprio CO2 em estado supercrítico pode degradar as propriedades de certos materiais ao longo do tempo. Foram necessárias ligas especiais, resistentes ao calor extremo e ao ambiente agressivo do gás. O segundo obstáculo era mecânico. A turbina opera sob pressão enorme e em rotações altíssimas. Os mancais convencionais não suportam essas condições. Foi preciso desenvolver mancais magnéticos e sistemas que usam o próprio CO2 como elemento de sustentação e lubrificação. Por essas razões, programas de pesquisa nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão e na Coreia do Sul trabalharam por décadas sem conseguir dar o salto do protótipo de laboratório para uma máquina industrial real. A tecnologia ficou presa nos bancos de teste por mais de 60 anos, até dezembro de 2024. Foi numa usina siderúrgica na província de Guizhou, na China, que a barreira foi finalmente rompida. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Energia Nuclear, vinculado à Corporação Nuclear Nacional da China, que se tornou a primeira organização no mundo a colocar em operação comercial uma turbina movida a CO2 supercrítico. A escolha de uma siderúrgica como local de estreia não foi aleatória. Usinas metalúrgicas geram enormes quantidades de calor residual que normalmente se perdem na atmosfera. Se algo der errado durante os primeiros meses de operação, as consequências ficam contidas dentro de um único estabelecimento industrial e não afetam uma região inteira. É o ambiente ideal para testar uma tecnologia nova em condições reais. A instalação recebeu o nome de Tianjin-1. É composta por 2 blocos de 15 megawatts cada. E há um detalhe fundamental: o sistema não queima nenhum combustível. Sua função é capturar o calor que antes simplesmente escapava para o ar e convertê-lo em eletricidade. Calor residual que era desperdício virou fonte de receita. Segundo os dados divulgados pelos desenvolvedores, o novo sistema permite obter aproximadamente 50% mais eletricidade a partir do mesmo volume de calor. O tamanho da instalação é cerca de metade do que seria uma solução equivalente baseada em vapor. A eficiência geral no aproveitamento do calor residual cresceu mais de 85%. Em termos práticos, a usina siderúrgica passa a gerar dezenas de milhões de quilowatts-hora adicionais por ano, energia que antes simplesmente se dispersava, sem nenhum aumento na produção de aço. É importante fazer uma ressalva honesta. As especificações técnicas completas ainda não foram divulgadas publicamente.
A maior parte dos dados vem da própria parte chinesa, e uma verificação técnica internacional independente ainda não foi concluída. Alguns números merecem ser tratados com cautela, até que confirmações externas estejam disponíveis. Mas o fato central, a operação da turbina numa rede industrial comercial real, está confirmado. E é isso que representa o marco histórico. O Tianjin-1 não é o fim da era do vapor. Não vai substituir todas as turbinas existentes da noite para o dia. É o primeiro passo real fora do laboratório. Uma tecnologia que só existia em condições controladas, agora enfrenta o ambiente imprevisível de uma operação industrial contínua. Como as ligas metálicas se comportam depois de anos de uso? Os trocadores de calor mantêm sua integridade ao longo do tempo? Quais problemas aparecem apenas depois de meses de operação ininterrupta? Essas perguntas só têm uma resposta possível: deixar o sistema funcionar e observar. Vale lembrar que a China não estava sozinha nessa corrida. Nos Estados Unidos, um projeto similar avançou em paralelo com o apoio do Departamento de Energia americano. A instalação americana chegou a ser testada, mas foi a China que primeiro cruzou a linha entre teste e operação comercial. Os dados coletados no Guizhou já estão influenciando os próximos projetos. Um deles está planejado para a região de Xinjiang, onde o CO2 supercrítico será combinado com um sistema de armazenamento de energia térmica baseado em sal fundido. Se a tecnologia confirmar sua confiabilidade ao longo dos próximos anos, as consequências podem ser profundas. Reatores nucleares compactos poderão se tornar ainda menores e mais eficientes. Indústrias de todo o mundo poderão transformar seu calor residual em fonte direta de receita. Navios poderão operar com sistemas de geração mais eficientes. Usinas solares térmicas poderão trabalhar com menos limitações do que as atuais. A lista de aplicações possíveis é longa e cresce à medida que a tecnologia amadurece. Mas o ponto mais importante é outro. A turbina a vapor não transformou o mundo no instante em que foi inventada. Ela transformou o mundo quando se tornou confiável e barata o suficiente para ser adotada em escala. As turbinas de CO2 supercrítico estão hoje aproximadamente nesse mesmo ponto de inflexão. Ainda não mudaram a energia global, mas pela primeira vez saíram do laboratório. E há uma ironia perfeita para encerrar essa história. O ciclo termodinâmico no qual o Tianjin-1 opera foi patenteado em 1872. Depois de mais de 150 anos de desenvolvimento energético, a humanidade retorna a uma ideia que esperava pacientemente pelo momento certo, pelos materiais certos, pela tecnologia certa. Às vezes, uma revolução tecnológica não precisa de uma ideia nova. Precisa apenas do momento em que tudo finalmente se encaixa. Se você chegou até aqui, você já sabe de algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Os próximos capítulos dessa história vão acontecer mais rápido do que imaginamos.